Vamos lá. Nesse vídeo, então, iremos falar sobre o experimento de pêndulo físico. Vocês já trabalharam um pouco com pêndulo físico em casa, né, onde a prática vocês teriam que fazer, né, pegar um objeto qualquer em casa. Aqui a diferença é que nós iremos trabalhar com dois objetos regulares, né? Então a gente tem aqui, a gente vai tentar determinar o momento de inércia de um disco regular, tá? E também de uma régua, né? Então a diferença é que agora a gente consegue encontrar melhor, né, qual que é o centro de massa desses objetos, e a gente vai conseguir também calcular teoricamente qual que deveria ser o momento de inércia, ou no centro de massa ou no ponto onde a gente vai fazer de fato a medida, tá? Então esse experimento é bem simples, basta a gente aqui, né, por exemplo, fixar essa régua, né, de massa conhecida. Então a massa dos dois objetos será enviada para vocês, assim como os dados. Então basta a gente fixar, apoiar aqui na minha haste esta régua. O importante é que a gente vai precisar de um transferidor somente para poder medir, né, o ângulo máximo onde eu posso fazer essa oscilação. É importante que a gente desloque esse objeto de aproximadamente no máximo 10 graus, ou seja, eu vou dar uma amplitude máxima aproximadamente de 10 graus. Por que esse valor é importante? Porque se eu der um valor de amplitude de 10 graus ou menor do que 10 graus, a gente terá a garantia de que o período de oscilação ele não depende da amplitude, não vai depender deste ângulo, né? Então basta a gente ter uma noção de qual que é o valor deste ângulo aqui, tá? E desde que ele esteja aproximadamente de 10 graus ou menor do que isso, o meu período, né, que é o que a gente irá medir nesse experimento, não irá depender do ângulo, né? Então nesse experimento a gente vai medir o período de oscilação para essa régua, tanto nesta posição aqui na extremidade, quanto quando a gente fixá-la por uma extremidade, por um segundo ponto aqui ainda distante do seu centro de massa, né? O centro de massa, como esse é um objeto regular e de densidade homogênea, o centro de massa coincide com o centro geométrico. A mesma coisa para o disco, né? O centro do disco é o seu centro de massa, porque a gente tem um objeto homogêneo, né, com a densidade homogênea. No caso do disco, a gente vai fixá-lo somente aqui por essa borda, né? Então a gente fixa ela e também coloca esse objeto para oscilar. A gente vai precisar de medir o período, então a gente vai precisar ainda de um cronômetro. Eu vou utilizar o próprio celular, ok? Então a partir disso a gente medindo, né, o período de oscilação desses dois objetos, né, quando a gente coloca ele para oscilar aqui, formando um movimento pendular, aqui a gente chama de pêndulo físico, porque agora eu tenho um corpo rígido, né? Então a gente não pode tratar isso como um pêndulo simples, como a gente já viu isso na teoria, a gente vai rever isso novamente, tá? Então, tratando isso como um pêndulo físico, a gente consegue determinar o momento de inércia desses dois objetos. A massa, como eu disse, a gente pesa numa balança de uma certa precisão, né, uma balança analítica, que vai ter uma precisão de 0,01 gramas, né? Então a massa será fornecida, então a partir disso a gente consegue determinar o momento de inércia desse objeto, tanto experimentalmente a partir do pêndulo físico, quanto também a partir do cálculo, né? Aqui, como a gente tem um objeto de uma geometria conhecida, a gente consegue fazer aquela integral, né, e determinar teoricamente o momento de inércia desses dois objetos. Aqui então nós iremos começar a medir o movimento pendular desta régua com a extremidade fixa, tá? Então eu já deixei aqui no meu amplitude máxima que eu quero de aproximadamente 10 graus, né? Então o que a gente simplesmente vai fazer é começar a cronometrar o tempo e medir esse período, né? Lembrando que o período é o tempo gasto para esse objeto percorrer um ciclo completo, ou seja, ele ia até a sua extremidade oposta e voltar aqui até a mesma posição. É claro que a gente tem um pouco de atrito aqui, então esse período, né, a amplitude ela não vai retornar aqui até exatamente o mesmo valor, mas como a gente vai medir poucas vezes, então a gente
esse atrito, né, essa variação da amplitude, ela pode ser desprezada. E é claro, como eu falei também, como aqui a gente está em pequenos ângulos, né, abaixo de 10 graus, a gente lembra que o período não depende do ângulo, né? Então, mesmo com que essa amplitude diminua um pouco, o período ainda vai permanecer constante, tá? Para facilitar, a gente vai medir aqui o período, na verdade o tempo total para 10 oscilações, e aí depois basta dividir esse valor por 10, que a gente vai ter então o período, né, que seria o correspondente somente a uma única oscilação, tá? Então vou soltar aqui, né, a partir da minha amplitude máxima e também disparar o meu cronômetro. Então, com isso, né, aqui eu medi algumas oscilações. Note, né, que tem um pequeno delay, né, entre o acionamento do cronômetro com, né, o início de fato onde eu solto o objeto. Então, a gente tem que descontar isso no vídeo. Mas aqui então, medindo o período, né, o tempo total de 10 oscilações, a gente então consegue extrair o período. A gente vai fazer isso algumas vezes, então eu vou repetir essa medida ao menos 5 vezes, né? Encontrar então o tempo de 5 medidas e depois então eu vou encontrar o período 5 vezes, tá? Para a gente ter uma certa estatística e conseguir fazer a média, para depois então conseguir calcular o momento de inércia desse objeto. O mesmo procedimento será realizado com o disco. Então aqui eu tenho o disco, ele está preso, né, na sua extremidade aqui, né, que seria o raio, né? Então eu vou deslocar esse objeto também aqui de aproximadamente 10 graus, tá? Então aqui, ó, tá marcando 90, né? Então eu posso deslocar aqui, deixar aqui mais ou menos dessa distância. Então eu solto e começo a medir o período, né? O tempo de oscilação. Então basta eu soltar. E anotar então esse tempo total. Aqui a gente vai ter que ter um cuidado, então a gente vai precisar de repetir isso mais vezes, porque às vezes eles começam, né, a oscilar de uma forma diferente. A gente gostaria que ele oscilasse mais, né, somente em uma direção, tá? Então é bom a gente ficar repetindo até a gente conseguir ter um movimento, né, mais uniforme desse disco. Vai ser importante, né, eu não mencionei ainda, mas a gente vai precisar de medir, né, o raio desse disco e também precisaremos medir o comprimento total desta régua, tá? Para que a gente consiga depois calcular tanto o momento de inércia experimental a partir dessa medida de pêndulo físico, quanto também o momento de inércia teórico.